Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um update anatômico do Instituto Avelar Haddad. Por que a gente acredita tanto nessa base da anatomia? Porque, na verdade, a nossa busca eterna, enquanto injetores, é para duas direções. A primeira, evitar complicações. Lógico, prevenir complicações e poupar o nosso paciente delas. E a segunda é otimizar as nossas injeções e melhorar os nossos resultados cada vez mais. E nós acreditamos fortemente que a base anatômica tem muito a nos oferecer nessas duas direções. E por isso, a gente sempre acaba dentro de um laboratório anatômico. Foi assim que eu e o Luiz nos aproximamos e é assim que a gente tem tocado a vida. Essa foto, por exemplo, é uma vez que nós estávamos tendo a honra e o prazer de discutir e dissecar a anatomia junto com Sebastian Cotofana. Vocês podem ver o nível de troca e de integração que tem entre nós e a paixão pela anatomia na busca das respostas que a gente precisa para a vida clínica propriamente dita. E uma das áreas que mais a gente tem dificuldade e que na verdade são novas e portanto apresentam ainda várias questões e várias interrogações é a região da têmpora. E é por isso que hoje eu vim apresentar algumas coisas sobre a anatomia da têmpora nesses artigos de update. Esse primeiro, de maio de 2020, ele mostra 6 técnicas diferentes de injeção da têmpora, que são relevantes e mostra tanto a anatomia delas em relação às zonas de perigo, quanto a receptividade, quanto ao resultado que elas apresentam em cada uma das modalidades. Então, a primeira coisa que a gente precisa é definir o que é região temporal. É aquela região que está limitada entre o arco zigomático, anteriormente a margem lateral da órbita, a crista temporal e a inserção do cabelo. Esta região ela pode ser maior ou menor de acordo com a ossatura e a configuração óssea do paciente. A base dessa região temporal, ou seja, o ninho, né, onde ela se acopla, é o osso temporal, o parietal, o esfenoide e o frontal. Ou seja, nós temos uma base óssea importante. Por que isso vai ser interessante? Porque também essa base óssea vai sofrer uma reabsorção. E, portanto, as deformidades da têmpora, elas vão estar relacionadas com todas as camadas, inclusive com a base óssea. E essa têmpora, hoje em dia, nós sabemos que ela é subdividida em duas regiões. Uma que é mais anterior e a outra que é mais posterior. Como é que se divide essas duas têmporas? Tecnicamente por um septo, que na verdade ele está onde? Ele é passado na meia distância do arco zigomático, uma linha vertical. Essa linha divide a têmpora em anterior e posterior. Tá? Então esse artigo, muito interessante, ele vem responder algumas perguntas que a gente tem sobre a região temporal. Qual é a melhor técnica? É a shotgun do Arthur Swift, aquela one up, one over? É o subcutâneo isolado? É a combinação de todas elas? Tantas perguntas, né? O plano intermediário entre faces, o que ele traz para a gente de riscos e de benefícios? Devemos fazer guiado por ultrassom? Que produto usar? Baixo G', alto G'? Ácido hialurônico combinado com hidroxiapatita? Ou hidroxiapatita sozinha? Ou polilático sozinho? São tantas dúvidas que só a anatomia e a volta à ciência conseguem pelo menos dar uma luz nessa direção. Então, primeira coisa que a gente começa quando vai falar de região temporal, logicamente que é lembrar daquele monte de camadas que tem a região temporal, que são 10. A pele, o subcutâneo, a face temporal superficial, o coxim temporal superficial que está entre a face temporal superficial e a face temporal profunda. Nós temos a face temporal profunda com duas lâminas que se dividem, uma anterior e uma posterior. Temos o compartimento de gordura profundo, aí vem o músculo temporal e aí o periósteo e a camada óssea. Então nós temos essas 10 regiões, 10 camadas distintas e cada uma delas apresenta planos diferentes de vascularização. É como se nós estivéssemos falando em 3 níveis, 3 andares diferentes de vascularização. A gente tem o térreo, a gente tem o mezanino e a gente tem o primeiro andar. Ou seja, nós temos vasos em todas as alturas dessa fossa temporal e em toda a extensão.
E é por isso que ela acaba sendo tão perigosa. Então, num primeiro plano, nós temos a artéria temporal superficial e a zigomática orbital, ou seja, são mais superficiais, e a transversa facial. No plano intermediário, né, no meio do caminho entre a superfície e a profundidade, nós vamos ter as veias subcutâneas e a veia temporal superficial, que atualmente também têm sido importantes, principalmente na prevenção de acidentes vasculares cerebrais. E temos a artéria temporal média também nesse plano intermediário. Já na profundidade, no leito dessa região temporal, nós temos a artéria temporal profunda e algumas veias sentinelas que se ligam com o seio cavernoso. Daí a importância da gente saber em que plano esses vasos estão, né? Quando a gente fatia esse bolo, aonde estão esses vasos da superfície em direção à profundidade. Deu para entender que não há absolutamente nada seguro nessa região, uma vez que tanto antero-posterior quanto lateralmente nós temos vasos por toda essa extensão. Então agora a gente vai juntar a estratigrafia da região temporal com a presença dos vasos, onde é que estão cada um desses vasos dentro dessas 10 camadas da fossa temporal. Tá? Então quando a gente começa na epiderme, na derme e no subcutâneo, nós praticamente não temos vasos. Os vasos começam entre a face temporal superficial e a face temporal profunda, principalmente mais aderidos à face temporal superficial. E aí nessa região nós temos os ramos parietal anterior da artéria temporal superficial e a artéria zigomática orbital. Então já na face temporal superficial, aderida a ela, nós temos essas duas artérias. Aí nós temos aquele espaço areolar, lamelar, né? Uma camada de gordura frouxa que une as duas, entre as duas faces, que a gente chama de espaço interfacial. Esse espaço é um espaço avascular, portanto, talvez uma área, um paraíso, vamos dizer assim, para a gente deslizar a cânula sem um risco vascular tão grande. Aí nós temos nessa região apenas um nervo, que é um raminho do nervo facial, mas a vasculatura fica mais superior e mais inferior a essa camada areolar. Por isso que a gente fala do plano interfacial, que a gente vai ver nessas técnicas descritas por esse artigo interessante. Aí nós temos a fáscia temporal profunda, depósito de gordura temporal superficial ou a gordura interlaminar, que está abaixo da fáscia temporal profunda, e nessa região nós temos a veia temporal média e a artéria temporal média. Ou seja, exatamente nessa gordura interlaminar, né, entre a fáscia temporal profunda, sua lâmina anterior e sua lâmina posterior, nós temos a artéria e a veia temporal média. Aí nós temos o depósito de gordura temporal profundo, que está posterior a tudo isso, e esse depósito é o que se comunica, né, com o terço médio da face, com a gordura de Bichat, ou seja, ele vem daqui da região temporal e se comunica com o terço médio da face. E aí nós temos o músculo temporal e o periósteo. E no periósteo também temos pequenos vasinhos que se anastomosam entre si, ou seja, nem no periósteo nós estamos livres desses vasos. E nós temos também a artéria temporal profunda, que está abaixo do músculo temporal. Por isso, considerando a estratigrafia e os planos vasculares, nós temos vasculatura em toda essa extensão da região temporal. Aí vamos passar essas técnicas que o artigo descreve, e elas são muito interessantes porque elas descrevem não só a técnica, mas também a indicação clínica dessa técnica, qual que é a melhor resposta que a gente vai ter e como é feito esse procedimento, qual produto que é escolhido, se é um baixo G', se é um alto G', enfim, que tipo de produto para essa determinada técnica. Então, o artigo considera como a técnica 1 a técnica subdérmica para volumização temporal. Tá? Então, é aquela técnica em que a gente faz um orifício de entrada, que pode ser na região zigomática, e entra com a cânula muito superficial, na região realmente subdérmica. Qual que é a indicação clínica dessa técnica? Uma perda temporal leve a moderada, e basicamente quando a paciente tem uma cobertura subcutânea capaz de esconder, vamos dizer assim, o seu preenchedor. Então é uma técnica para quando a gente tem uma visibilidade de crista temporal importante, uma cobertura boa e uma fossa temporal ligeiramente deprimida, não muito deprimida.
Esse procedimento então é feito com a cânula. A região temporal é uma região que a gente tem que dar preferência à cânula, principalmente quando tem avanço, né? Quando não são aplicações pontuais. Então a cânula geralmente 22, porque a cânula 22 acaba tendo um calibre maior interno do que o diâmetro do vaso, o que evita da gente canular esse vaso. Então assim, se eu tiver que fazer uma escolha entre transfixar e canular, eu prefiro transfixar o meu vaso. Mas com a cânula 22, o vaso acaba saindo de perto da cânula e a gente acaba nem transfixando e nem canulando. Por isso que ela é a mais indicada. O bisel apontando para a derme, ou seja, na direção da derme, e o produto com baixo G', justamente por conta de não aparecer na pele, é colocado em leque em toda a região temporal. Tá? Geralmente a gente usa menos do que 1 ml quando está usando a técnica subdérmica. E o posicionamento da cânula também tem que ir fazendo aspirações. Apesar de a gente estar num plano relativamente seguro, a gente sabe que a gente respeita a anatomia, mas a anatomia não respeita a gente. Essa técnica 1, ela pode ser feita tanto na região anterior da têmpora, ou seja, naquele compartimento anterior, quanto no compartimento posterior. E é por isso que produtos de baixo G' são preferidos. Quando a gente tem uma região da crista temporal mais visível, a gente faz ele mais posterior. Quando a gente vê que o problema está mais na periórbita, pés de galinha, supercílio mais baixo, a gente faz mais na anterior. A técnica 2, né, e 3, elas são técnicas de volumização interfacial. Elas juntam duas técnicas num plano só, porque nós temos dois orifícios de entrada, como vocês podem ver na figura. Tem um orifício que vem pela crista temporal, em que a gente anestesia e vai com a cânula cair direto no plano interfacial, ou a gente tem um trajeto que pode ser feito a partir do zigoma. E nesse caso, a dica é pinçar um pouquinho a pele para que a cânula caia no plano interfacial. Qual que é a indicação clínica dessa técnica interfacial? Uma derme mais atrófica e uma perda moderada de região temporal, ou seja, uma deficiência moderada. Essa técnica, ela requer um pouquinho mais de habilidade para encontrar esse plano interfacial. No entanto, quando a gente encontra esse plano, que nós já vimos é avascular, a cânula corre e é possível depositar um produto de G' baixo para intermediário nessa região interfacial. É um procedimento feito também com cânula, tá? E as quantidades novamente inferiores a 1 ml para a gente ter uma segurança e uma naturalidade no procedimento. A técnica 4 é a supraperiostal baixa, então é aquela one up, one over. Por que ela é baixa? Porque se a gente dividir a têmpora em 4 quadrantes, nós vamos ficar no quadrante inferior medial. Então nós vamos fazer aquele 1 centímetro para cima, 1 centímetro para trás e com a agulha, nesse caso uma agulha 27G, ela é inserida no periósteo e é feito um bolus único nessa região. Tá? E esse bolus é um bolus de menos de 1 ml novamente com produto de alto G', porque ele vai ter que empurrar todas as camadas da região temporal para cima. Essa é uma técnica muito interessante quando existe uma perda moderada a grande, a severa de volume na têmpora anterior. Ela se presta ao preenchimento da têmpora propriamente dito, sem afetar as estruturas vizinhas. Tá? Então essa é a técnica descrita pelo Arthur Swift como one up, one over, supraperiostal anterior e inferior, ou seja, nesse quadrante anterior-inferior. Uma variação dessa técnica, né, é a periostal alta, que faz 3 bolos ao invés de 1. Então é uma técnica que a gente já usa os quadrantes mais superiores e já faz 3 microbolos nessa região. Então ela também é supraperiostal, também com agulha, mas são 3 pontos de acesso dérmico e aí nós fazemos um total de máximo 1,5 ml em cada, contando os 3 bolos juntos. Então o ponto de acesso é 1 centímetro inferior à crista temporal, ou seja, ela vai ser mais alta, tá? 1 centímetro abaixo da crista temporal e uma linha vertical 1 centímetro posterior à margem órbita. Então seria mais elevado aqui e não tão inferior, ou seja, seria no segundo quadrante que a gente chama de superomedial, tá? Seriam os 3 pontos nessa região. E por fim, a técnica supraauricular,
que já foi descrita por alguns autores como BIAP, né, que é uma complementação daquela técnica dos pontos de zigoma com um ponto bem alto na região supraauricular, que apesar de ser quase parietal, nós também consideramos a sexta técnica de preenchimento da região temporal, que igualmente vai ter uma ação clínica tanto no terço médio quanto no terço inferior. Com isso, nós terminamos a primeira revisão de anatomia da região temporal. Vamos agora para a aula 2 de região temporal, onde a gente vai ver a implicação clínica de cada uma dessas técnicas.